num festival que mudou os rumos da cultura gaúcha. A Califórnia da Canção Nativa surgiu em 1971, aqui no antigo palco do cinema de Uruguaiana, que atualmente está em reformas. Hoje, nós vamos descobrir como tudo isso começou. É uma história bastante longa, mas ela começa com um descaso que havia com a nossa cultura regional. Ser gaúcho naquela época não era vanglória para ninguém, né? O gaúcho era muito menosprezado, era até pejorativo tu andar vestido, ser chamado de gaúcho. Aconteceu nessa época em Porto Alegre, uma pessoa foi ao cinema e foi barrado na entrada de um cinema em Porto Alegre, e te falo de 1970, foi barrado por saiu no jornal, saiu no Diário de Notícias, por não estar vestido adequadamente, e a pessoa estava de bombacha. Havia uma maneira jocosa sempre, né? Não podia, tu botava uma bombacha, os caras chamavam de grosso, te diziam. Eu lembro uma vez, eu dava de bota lá, e um dia eu saí só de alpargata e dizia, e as botas? Eu digo, deixei embaixo da cama da tua mãe, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Eu, nessa época, tomei conta da minha estância em 1966, casei em 68, nesse período de 66 até 68, até nem carro tinha, viajava para a cidade de ônibus e chegava na rodoviária, tinha que ir ficava 3 quadras da minha casa, a rodoviária. A gente ia a pé, só que ia de bota e bombacha, e era um perigo, porque nas ruas chamava a gente de pacudo. Antes as pessoas saíam de bombacha, qualquer pessoa que passasse no centro de Uruguaiana de bombacha, alguém gritava, onde as trova? Né? De uma forma pejorativa. O traje de camponês era um traje exclusivamente de trabalho e que as pessoas não tinham. Não é como a moda de hoje. Hoje qualquer estudante, qualquer universitário anda de bota e bombacha, boina na cabeça, guaiaca na cintura, uma baita faca atravessada, tomando mate com a garrafa térmica debaixo do braço. Um certo alinhamento da nossa cultura, particularmente no meio da juventude, para com as coisas que dissessem respeito ao Rio Grande. Em 1969 o Armstrong pisou na Lua, né? Vivíamos numa época cheia de tecnologias, onde o homem esquecia um pouco do sentimento. Viveu uma época essencialmente tecnológica. Era a explosão do homem chegando ao espaço e tal. Havia uma tendência geral da gente esquecer raízes, esquecer origens, esquecer a vida rural primitiva, esquecer dos nossos avós que passavam trabalho, que tomavam cacimba. A vida interessante, boa, bonita era a vida da cidade, eram os clubes, né, as festas. A gente comentava que o jovem não tinha constrangimento de vestir uma calça ali, mas não vestia uma bombacha, né? Havia assim uma tendência muito grande de desprezar o rural, o primitivo, o trabalho, e sim gozar aquela vida social, tecnológica que surgindo, começaram a aparecer os primeiros computadores e tal. E eu vivia, como vivo até hoje, no campo. A minha cultura é essa, eu nasci, me criei ali nos galpões, e isso aí era menosprezado, era totalmente deixado de lado, era uma discriminação enorme. Eu fui chamado na Estância Retiro de um criador chamado Comar Duarte. Feito o serviço pela manhã, almoçamos e depois do almoço ele me perguntou, bem assim, o senhor toca violão, doutor? Eu toco. Aí fiz uma milonga e quando eu saí da Estância Retiro, eu trouxe um soneto, por sinal maravilhoso, chamado Abichornado. E eu fui para casa e com uma certa facilidade, que eu reconheço que tenho, por gostar muito do tema, eu musiquei e coloquei uma milonga. Ele descobriu que eu escrevia, que eu fazia versos, e resolveu musicar um verso meu. Musicou um verso que chamava Abichornado,
que na língua de regional quer dizer triste, acabrunhado. Para surpresa minha, é interessante esse fato, o Abixornado hoje, tanto de melodia como de letra, ele está perfeitamente atualizado. Hoje me sinto meio abixornado, pastorejando uma inquietude estranha. Meu peito é como um fundo de banhado no silêncio tão surdo da campanha, no vento há um cheiro de capim queimado, e na garganta um amargor de canha. Eram metáforas para um sentimento que é universal, né? Em dezembro daquele ano de 70 surgiu um festival de música popular aqui em Uruguaiana e muito natural que nós dizíamos assim, não, nós temos o Abixornado, vamos concorrer nisso aí. Esse festival se chamava primeiro festival de música popular da fronteira oeste. E ele recebia qualquer tipo de música, qualquer manifestação musical recebia. Bolero, baião, tango. Só que na véspera começou nossa decepção, né, quando a gente começou a procurar intérprete. Nós procuramos cantor para nossa música. A nossa ideia era apenas participar como compositor. E ninguém se animava a cantar uma música regional. Foi uma decepção para a gente, ninguém cantava, ninguém se animava. Músicos também foi muito difícil. Aí resolvemos nós criar um grupo vocal para interpretar, e criamos. Foi aí que nasceu os Marupiaras, que depois vieram a vencer a primeira Califórnia. Tasso Lopes, que trabalhava com o Colmar como capataz da estância, o Colmar Duarte, que era o proprietário do Retiro, Ricardo Duarte, irmão do Colmar, também estancieiro, e eu, o veterinário. E faço questão de dizer a nossa qualificação, porque, a rigor, musicalmente, nenhum de nós estávamos preparados. E nós estávamos ligados, por alguma forma, coincidentemente pela nossa atividade rural. Houve uma comunhão até de necessidade de expressão da gente se manifestar cantando, e formamos o tal do conjunto Homens Felizes, Marupiaras. E lá fomos nós, bota, bombacha, na outra noite de Smook e Pala. Nós fizemos uma entrevista durante a tarde na Rádio São Miguel, e a entrevistadora era a apresentadora do festival, a Vavá Arriaga. Ela, depois da entrevista, eu já me relacionava com ela há tempos, e ela me disse, Colmar, eu preciso te dizer uma coisa, eu vejo vocês tão empolgados, tão entusiasmados, mas eu não posso deixar de te dizer que o trabalho de vocês vai ser desclassificado, vocês não vão passar hoje. Mas por quê? Por que razão? Eu disse, não, porque esse tipo de música não interessa para o festival. E eu fiquei, não sabia se era certo ou errado, mas chegou a noite, seja por isso ou não, a música foi desclassificada. No meu entender, não era uma música boa. Não era uma música que mexeu com o público. Agora, cada um entenda como vem. Eu entendo que ela não era uma canção, tinha uma letra maravilhosa, mas não aconteceu. Mas alguns jurados, ao falar conosco, disseram que a música era regional e que o festival era de música popular e não regional. E que por isso não teria sido classificado. Desculpa essa parte. Houve um sentimento de revolta, porque música regional não era música popular, né? Como aconteceu da nossa ser desclassificada numa noite em que foi classificado um bolero cantado em espanhol e um baião cantando a seca do Nordeste. Quer dizer que eu constatei ali que na minha terra, no meio do campo aqui, em Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul, no Pampa, né, o coração geográfico do Pampa é aqui, podia cantar até no outro idioma, podia cantar sobre coisa que tu não conhece, nem sente, como a seca do Nordeste, mas não podia falar em coisas do Rio Grande do Sul. Isso aí me causou uma tristeza muito grande, até uma revolta, né? Ele achou que se estava tirando de Uruguaiana a oportunidade de cantar as coisas locais, as coisas regionais, as coisas do Rio Grande. O compositor, quando é novo, ou quando é imaturo, ele não reconhece que os outros também fazem música, não é? E muitas vezes até desconhecem os critérios, as regras de um festival.
Claro, então a nossa música era melhor Então o que aconteceu? Se a nossa música não foi vaiada, mas não foi aceita, nós nos revoltamos literalmente com os jurados. A gente sabia a casa de cada um dos jurados e nós saímos a dar uma serenata para cada um deles, cantando sempre aquela música que tinha sido desclassificada. É uma espécie de um desaforo, né? Eu tirava pedra na janela, né, chamando de tudo que vocês possam imaginar. Criancice, acho que válida pela idade, aquelas coisas. E foi daí que eu resolvi. Meti na cabeça que eu tinha que inventar um festival onde só você pudesse cantar coisa do Rio Grande do Sul. E comecei a trabalhar. Realmente nos tocou muito aquilo, né? Então, o que determinou que, meses depois, o Comar me dissesse assim, estava eu e o Tasso vindo da Estância Retiro, numa caminhonete que ele tinha, ele disse assim, nós temos que criar um festival para mostrar a nossa música. E disse mais, na sua inteligência, não, é um festival que não pode se chamar festival porque existe festival do chiclete, da Pandorga, da Coca-Cola. E foi difícil, as pessoas não acreditavam muito, mas quem eu conversava achavam que não, isso aí era malhar em ferro frio, que as pessoas não faziam esse tipo de música. Mas eu fui trabalhando para fora e eu fui preparando um regulamento, imaginando como poderia ser. Escolhi nome, eu queria um nome diferente, né, que chamasse atenção, que não fosse mais um festival, mas fosse uma Califórnia da canção nativa do Rio Grande do Sul, por exemplo. O Comar teve a ideia do nome, ele pesquisou muito bem o nome, e como vocês sabem, Califórnia vem do grego e significa conjunto de coisas belas, assim foi também a própria Califórnia americana. E depois passaram a se chamar Califórnias as carreiras de cancha reta, as carreiras do interior do município, do Rio Grande todo, né? Com mais de 2 cavalos. 2 cavalos era uma carreira, 3 já eram a Califórnia. E também aquelas incursões guerreiras, se diz assim, que o Chico Pedro fazia no Uruguai para recrutar gado roubado na época. Enfim, e uma carreira em busca de vitória, com todo esse simbolismo, né, foi que eu achei que Califórnia cabia bem para designar isso. E também o troféu, né, que é a calhandra de ouro, né? Que também é uma ideia do Colmar, porque conhece a calhandra aqui dos nossos campos, né? Pássaro muito pouco conhecido, por sinal, mas que tem características muito próprias. É um pássaro que tem os ideais de liberdade muito forte, que não se deixa domesticar, que tem um canto muito particular e que é muito amigo das casas, em linguagem campeira, né? Muito amigo dos homens. É um bichinho muito manso, um pássaro que vem para perto de ti. Se tu está trabalhando por ali, tem uma árvore, ela procura sentar ali perto e fica te dando um show, porque ela, além de ter um canto próprio, ela imita os assovios dos outros pássaros, e o teu também, se tu quiseres, mas ela não suporta o cativeiro. Se puser numa gaiola, uma calhandra, ela vai definhar, ela deixa de comer, ela deixa de beber e termina morrendo, né? Então eu liguei isso com a arte, né? Que a arte necessita liberdade para sua criação, né? A arte para sobreviver. Então eu escolhi a calhandra como o símbolo o troféu máximo do festival. Definida a proposta inicial, faltava agora uma entidade com respaldo jurídico para sediar o projeto. É aí que entra o Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Pago. E, como eu disse, no início havia muito descrédito. Eu até oferecia um patrão do CTG, Sinuelo do Pago, que era na época o Milton Souza, eu oferecia ideia. De certa forma, fácil de se dizer, porque não havia condições na cidade, não havia espírito na cidade para permitir que o festival deslanchasse desde logo. A restrição que tinha o patrão do CTG, o Milton, na época, é que não havia quem tocasse. Ele, em parte, tinha razão. Ninguém faz esse tipo de música, ninguém toca. Aquelas empecilhos que chegam para a pessoa quando tu tem um grande elan e vem água fria, né? E essa água fria não foi capaz de abater o Colmar. Mas o destino é interessante, ele prega peça na gente, né?
Tu sabes que no fim do ano havia eleições no CTG. E o Milton foi com outros parceiros, com a da direção do Sinuelo, me convidar para ser o candidato a patrão, o candidato oficial. E eu não aceitei, né? Meu negócio não é mandar em ninguém, meu negócio é sonhar, é escrever. E não aceitei, mas aí chegou a noite, eu fui dormir e disse que o travesseiro é um grande conselheiro, né? E eu comecei a pensar, mas se eu me elegesse patrão desse negócio, eu podia fazer o festival. E bolou dentro do Sinuelo, com a sua direção, um festival em que houvesse, como aconteceu na verdade, uma participação efetiva dos cantores, dos músicos brasileiros gaúchos que pudessem trazer para o próprio Rio Grande do Sul um canto novo, diferentemente daquele canto que já se consagrara. E isso no início da década de 70, né? 1971. Poderiam ser citados como criadores da Califórnia todas aquelas pessoas que naquela hora acreditaram na ideia e assinaram embaixo, né? Que era o Darcy Lopes, o Tasso Lopes, que foi o segundo secretário, né? Henrique Dias de Freitas Lima, o Jorge Azevedo, que era o diretor de patrimônio, e o Edgar Fagundes, que era o tesoureiro do Senhor do Pago. Então essas pessoas compuseram a diretoria que deram um respaldo à criação da Califórnia. A partir daí, vários contatos foram feitos com o MTG, com Hugo Ramírez, Paixão Cortes, aquelas lideranças tradicionalistas existentes na época. Indiretamente eu diria assim, a Ordem dos Músicos do Brasil, o Paixão Cortes, o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, todo mundo se incorporou, não é? Então, essa gente toda tem uma importância muito grande nesse começo, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Houve uma reunião de pessoas que estavam disponíveis naquele momento para se lançar para essa aventura. Os concorrentes da primeira Califórnia, né, o Edson Horta, por exemplo, que aqui veio, todos eles estavam assim muito como aguardando um sinal de partida para se lançar numa aventura como essa. E aí, como vocês podem ver, já aquela ideia da nossa música já imediatamente teve repercussão nestas lideranças do tradicionalismo e de todos, de que não era só a nossa música do Comar e do Júlio. Já não era só o Bichornada, ela se abriria certamente para todo o Rio Grande. Próxima data marcada para o festival, poucas canções haviam sido inscritas. Por conta disso, Paixão Cortes aconselha os marupiaras a inscrever 3 de suas canções. Entre elas está Reflexão, com letra de Comar Duarte e música de Júlio Machado, que leva a primeira Calhandra de Ouro. Vieram outras inspirações também, que sugeriram, que motivaram, que provocaram o desenvolvimento do festival. Muito bem aceito pela comunidade, embora no primeiro ano soasse um pouco estranho, né? Porque foi muito pouco público que ocorreu. Mas depois Uruguaiana, nos anos seguintes, abraçou a Califórnia. Não me fascina o luzeiro que eu posso achar na cidade. Eu busco um prato de vida e um gosto de liberdade. Eu busco um prato de vida e um gosto de liberdade. O que começa como um simples festival para mostrar a música regional gaúcha acaba tendo um desfecho que nem o maior dos otimistas poderia imaginar. A Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul se consolida como um dos eventos mais importantes do estado e até do país. Na euforia daqueles anos dourados, o pioneirismo da Califórnia desperta um sentimento que dá origem ao chamado movimento nativista. E desde então, o Rio Grande do Sul jamais foi o mesmo. A primeira Califórnia é caracterizada pela qualidade musical, sim.
porque certamente há 30 anos os compositores faziam música e engavetavam, guardavam, porque não havia palco para mostrar. Então, para escutar uma música na época, era 5 horas da madrugada, escutava o Gilo de Freitas, escutava a Teixeirinha, escutava o pioneiro Pedro Raimundo, depois veio o Zé Mendes e outros, que esse tipo de música não caía bem no ouvido da elite. Eles não gostavam, era desenhado. Por isso que era naquele horário da pessoa que madrugava, do peão de distância que madrugava, levantava às 5 da manhã e escutava aquela música. Era um tipo de música mais inculta, sabe? Porque tanto o Gildo como o Teixeirinha eram quase analfabetos, eles falavam tudo errado, né? Quer dizer, era revolve, sabe? O que o Teixeirinha dizia, esse tipo de coisa assim, né? Então, se sabia que nós tínhamos muito mais do que eles, que tinham todo o mérito e toda uma beleza própria para cantar à sua maneira. Mas e o restante? E aquilo que estava escondido no ânimo, no sentimento do povo? Quem é que ia despertar? Foi aí que a Califórnia começou a cantar, e com essa preocupação, cantar as coisas nativas, quer dizer, da terra, nossas. E eu chego ao Uruguaiano e vejo uma coisa completamente diferente. Uma coisa que já descendia, não desse tipo de música popularesca, assim, dessa música gauchesca de circo. O que a Califórnia fez foi achar um filão diferente, o elitizado da música gaúcha. É um outro tipo de abordagem, né? Um outro tipo de... Era uma coisa assim, a música mais culta. Né? Uma música mais ligada a um folclore do que a coisa do Teixeirinha, por exemplo, que tinha muito a ver com uma mistura de gauchesco com música sertaneja paulista, com música caipira, sabe? Queria demonstrar que tinha lugar no Rio Grande para um trabalho regional, para um sentimento regional, a arte regional, né? E para mim aquilo bastava. Só que isso veio de encontro à preocupação de muita gente. Fazendo com que os grandes nomes da música do Rio Grande do Sul que existiam e que ainda não existiam, eles buscassem a Califórnia para fazer a sua arte. Então isso aí foi uma descoberta extraordinária. A Califórnia descobriu isso aí, ela também se apropriou desse espírito romântico da juventude, não é? Por um espaço para dizer as suas coisas. E isso foi tremendamente enriquecedor para a cultura do Rio Grande do Sul, né? E tinha um convívio interessante, né? Era uma coisa muito legal, era muito bom ver aquilo surgir, participar daquilo, sabe? Havia um entusiasmo generalizado. E logo também começa a se expandir pelo estado, né? Quer dizer, eu começo a transmitir, a Rádio Gaúcha vem fazer transmissão da Califórnia junto com outras rádios do estado. Eu faço comentários, tem um apresentador e eu faço comentários para a Rádio Gaúcha também, além de matérias para 0 Hora, né? E, quer dizer, no início era uma coisa, a divulgação era uma coisa meio tímida, mas de repente a 0 Hora já está dando uma página central do jornal, mais matéria, mais chamada na grande, com foto na capa do jornal. Os acontecimentos foram se atropelando, que chegou o seu momento que nós não sabíamos, e isso me foi dito pelo Comar, o que responder aos jornalistas e historiadores eventuais que vinham ao Uruguaiana saber o que estava acontecendo aqui no Uruguaiana 5, 6 anos depois da primeira Califórnia. A rigor, nós não sabíamos o que dizer. Eu me lembro uma Califórnia foi transmitida ao vivo pela Bandeirantes. Então troço para o país todo, ao vivo, né? Com o Luciano do Vale narrando as estrofes de passarinho, né? Maravilhoso. Quero gaita de 8 baixo pra ver o ronco que sai, botas feitio do Alegrete, esporas do Ibirocai, santo vermelho e guaiacas compradas lá no Uruguai. Porque isso aí desencadeou um movimento cultural, era para ser um festival, virou um movimento cultural, muito mais do que isso, então, né? Quando vai passando o tempo, as coisas se consolidam. Eu acho que foi durante a Califórnia que surgiu o movimento nativista do Rio Grande do Sul, em contraposição ao movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul. Isso também começou, como eu te contei, mas por uma reação, não com ideia de fazer um movimento cultural.
Mas como isso veio de encontro ao sentimento do povo, sim, né? Todo mundo disse, não, mas isso eu também sou, isso eu gosto de cantar, isso eu sei fazer, né? Então era um movimento de atualidade, ele não era um culto ao passado. Era um movimento de mostrar o que nós somos agora, o que nós podemos fazer agora em matéria de arte, em matéria de música, né? Havia uma diferenciação, eles não se consideravam tradicionalistas, eles não eram CTGistas, entendeu? Então o que eles faziam, e adotando o nome Califórnia da canção nativa, o que eles faziam era nativismo, era um outro tipo de coisa, era uma outra linha. Podia ter o mesmo ponto de partida do tradicionalismo, mas não tinha aquele monte de regras do tradicionalismo. E é uma linha muito tênue, né? Porque o tradicionalismo é um movimento organizado, bem estruturado, que é o maior movimento social do planeta, eu acredito que seja. E tudo muito organizado, tem organizado regionalmente, tem coordenadorias, tem uma burocracia bem interessante. Né? E o nativismo não, o nativismo é mais, aí governa nessa terra, você é contra, é mais meio anarquista, assim. Eu acho que o movimento nativista deu continuidade ao que o tradicionalismo então existente fez. Se somou a ele. E porque até porque ser nativo antecede ao tradicionalismo. Ser nativo é atavismo puro. Todos nós somos. E eu prefiro, me fica muito bem, eu dizer que ser gaúcho é um estado de espírito. Eu não preciso andar de bota e bombacha para ser gaúcho. E se posso botar meu brinco, eu não, mas bota o teu brinco para mim, o importante é que tu é gaúcho igual a mim. Eu acho que tem divergências grandes, porque, do ponto de vista cultural, é o mais salutar que pode haver essa divergência. Senão não precisaria nascer um movimento nativista. Era só dar mais fôlego para o movimento tradicionalista. Então o bom para mim dessa coisa toda é a divergência, é a diferença. A diferença é o mais salutar de tudo. É saber que a música nativista não é tão bailável, alguma que outra, mas saber que a música nativista é mais intimista, ela é mais procuradora de recursos, ela insere uma harmonia nova no movimento, ela busca informações fora do clássico, do contemporâneo, em qualquer lugar se busca informação de música do mundo para atrair, para trazer para dentro do cancioneiro nativista. Quer dizer, a Califórnia adquire uma dimensão de fenômeno, né? Assim, entre o 5º e o 12º, 13º ano, são momentos realmente de revolução nessa coisa da música regional do Rio Grande do Sul, né? Graças à Califórnia. E os outros festivais que vieram depois também, pelas beiradas, mas a Califórnia sempre, sem dúvida, foi o mais importante festival, que lançou coisas. Ela modificou a fisionomia do cancioneiro gaúcho. Pode ser até um lugar comum, que eu vou dizer, uma frase repisada em vários setores e tal, aquela coisa do divisor de águas, né? Mas a grande verdade é que a música gaúcha, ela tem 2 momentos, antes e depois da Califórnia. Califórnia é um divisor de águas. Eu acho que até pelo arrojo, pela coragem de trazer muitos intérpretes a nível nacional, né? Como por exemplo o Sivuca, a Fafá de Belém, a Elda Ramalho, que veio uruguaiana, né? Em princípio se traziam cantores nossos, gaúchos, e depois, como se identificava também o canto nativo de outras regiões, Almir Sater, por exemplo, cantou aqui na Califórnia, ele é uma voz identificada com o Brasil de outras áreas. A Elba Ramalho é nordestina, né? Não importa, ela canta também a sua terra. Então esses cantos nos interessavam de perto, porque traziam uma mensagem identificada com as outras regiões do Brasil. Teve algumas coisas muito bonitas, né? Como trazer a Mercedes Sosa, trazer o Gilberto Gil, que foram 2 dos maiores shows que a Califórnia já trouxe, assim, de ter 15 mil pessoas assistindo, assim, sabe?
Se por um lado esses shows especiais alavancavam a venda de ingressos, por outro, abriam discussões a respeito da importância de se manter a essência do festival. Para os mais conservadores, a Califórnia não deveria promover a música que não se identificasse como regional. Eu lembro que a gente teve, assim, não digo uma dificuldade, mas não foi muito fácil para nenhum de nós ser aceito para tocar na Califórnia. Não da parte do público, porque o público estava... Tanto que foi muito cheio, né? Teve muita gente. Uma frase que não me sai da cabeça desde aquele dia, que quando a gente chegou no ginásio, né? Chegamos aqui, na verdade, em Uruguaiana, e a gente foi ao ginásio ali, e fomos recebidos pelo Colmar Duarte, que talvez seja a figura mais representativa da Califórnia. E ele disse: eu tenho duas frases para dizer para vocês, gurias. A frase boa é que não tem mais nenhum ingresso, hoje é quinta-feira, não tem mais um ingresso para vender para o show de vocês. Isso me dá uma felicidade suprema. E a frase ruim é que a gente precisa trazer uma banda de rock para tocar num festival tão importante da música nativa quanto a Califórnia. E eu vou te dizer, eu não esperava menos, assim, porque eu sabia que a Califórnia tinha um espírito, um perfil, né? E aquilo me atingiu, assim, sabe? Porque eu sou um cara que... A minha origem como músico se confunde um pouco com a história da Califórnia, assim. Foi exatamente quando eu comecei a tocar. Obviamente que não na primeira Califórnia, mas a partir da 9ª, da 10ª Califórnia, eu já estava me ambientando na coisa da música, assim, sabe? E participei de algumas Califórnias, então, como instrumentista. Eu sou um cara urbano, eu tenho que ser honesto com isso, né? Mas teve uma coisa muito legal que muitas dessas pessoas do meio nativista me acolheram muito bem. Eu acho talvez até porque eu soube diferenciar, eu admiro muito isso aqui, mas eu não faço parte. Porque não sou guri de apartamento, entendeu? E aí, esse respeito da minha parte com eles, deles comigo, foi muito bom, tanto que eu acabei, além de ter contato, trabalhando com muitas pessoas dessas aí, sempre houve essa integração, essa preocupação com qualidade, né? Fora o Quinteto Violado do Nordeste que esteve aqui também, mas assim, eles nunca superaram a Caliandra. Isso é uma coisa que foi muito, ou direcionado não foi, entende? Mas a Califórnia sempre conseguiu, especialmente nos primeiros anos, até 30 anos, digamos, de que a Caliandra fosse mais importante do que qualquer desses nomes que aqui estiveram. Mostrando o que se faz da música no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. A Califórnia nunca deixou de fazer isso. Desde a primeira Califórnia, ela patrocinou, ela trouxe grupos, artistas estrangeiros, não é? Mas sempre entenderam, bom, esse é estrangeiro. Agora os que estão concorrendo aqui são nossos. Esses, né? Não vamos confundir uma coisa com a outra. Porque o público precisa de receber tudo que é tipo de informação. Principalmente eu não vi ninguém alienígena nesses shows aí. Sabe? Gilberto Gil é cultura, é música brasileira. Elba Ramalho é música brasileira. A Califórnia, se nós quisermos ser grande, tem que ser considerado um festival brasileiro de música brasileira. Gaúcha, porém, em regionalidade, mas brasileira em nacionalidade. Em seu açoite, esquecido dia e noite, condenado à solidão, sofre calado, cabisbaixo, ensimesmado, chapéu e poncho surrado e os pés fincados no chão. Velho Inocêncio, Inocêncio velho, teu vazio já não me espanta. Velho Inocêncio, Inocêncio velho, só se colhe o que se planta. A Califórnia abriu caminho para o mundo musical também, permitindo que aparecessem cantores e intérpretes, além dos outros festivais que surgiram, como eu referi há pouco, abrindo caminho para a profissionalização de músicos que antes da Califórnia nem sequer pensavam na hipótese de se dedicar profissionalmente à música nativa, ou à música rio-grandense, a música gaúcha, em suma. Que não era um estilo que eu andasse trilhando. Eu vinha mais numa regionalidade mais campeira, mais baileira, digamos, mais do baile. Mas sentia o que a turma gostava, e busquei ir naquele curso, digamos,
da música. E me achei, acertei. A primeira composição foi A Tropa de Osso, que endereçamos para a inscrição na Califórnia, passou, foi premiada, entre outras coisas boas que aconteceram naquele mesmo ano e edição da Califórnia. Para mim foi a glória aquela premiação. Eu costumo dizer que o Luiz Carlos Borges tem 2 momentos da sua trajetória artística: antes e depois da Tropa de Osso. Sem dúvida nenhuma, os festivais me deram a possibilidade do trabalho autoral, de ter uma carreira, de poder ter uma gravadora, de poder dar entrevista em rádio, sem dúvida nenhuma. É uma cria dos festivais e da Califórnia, consequentemente. Na realidade, serviu como um espelho, né? Uma janela. Ah, tô aqui, eu sei fazer música. Muitos, vários. Não vou dar o nome dela, porque de repente, não, eu já era músico. Eu também já era músico. Mas, quer dizer, era músico local. Bailes e tal. Ninguém me conhecia a partir do trevo que vai para Alegrete. E hoje minhas músicas estão por aí, gravadas. Seguindo o exemplo da Califórnia, outros festivais nativistas começam a aparecer por todo o Rio Grande do Sul e até em Santa Catarina. Dados do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore registram um calendário de 44 eventos semelhantes previstos para o ano de 1987. Mas outras fontes falam em números até 2 vezes maiores do que isso. Inclusive, havia pessoas que achavam que a gente não deveria dar licença, porque eles vieram aqui pedir licença para fazer esses eventos, viu? Agora, eu pensava o contrário, né? Eu acho que era uma oportunidade de surgir outros intérpretes, cantores, músicos que não se animariam a vir à Califórnia, pela grandeza da Califórnia, não é? E então participavam nos festivais da sua cidade, e com isso, já no ano seguinte, daí 1 ano, 2 anos, podiam se apresentar na Califórnia, né? Teve mais festivais que fim de semana no Rio Grande do Sul. Tinha fim de semana que tinha mais de um festival. Hoje não, muitos fecharam, né? Mas temos cantores aqui de Uruguaiana, por exemplo, nós temos João Chagas Leite, João de Almeida Neto, né? São nomes e expressões até internacionais, que são frutos da nossa Califórnia. Quantas músicas foram construídas desde que a primeira Califórnia foi inaugurada, né? Nós temos aí uma média de 200 composições por ano que aparecem nas pré-seleções. Construções novas, algumas guardadas em gaveta, algumas vão partindo de um festival para outro, mas tu tem no Rio Grande do Sul aí uma construção de no mínimo 500 músicas por ano. A partir daí, o jovem passou a usar bombacha, o jovem começou a tomar mate no centro da cidade, no centro das cidades. Depois da Califórnia, surgiram outros festivais, chegou um tempo que Porto Alegre tinha 10, 15 restaurantes com música ao vivo, nativo. A indústria da indumentária, por exemplo, né? Naquela época, para fazer uma bombacha, tu tinha que descobrir uma mulher, porque a bombacha tem um corte todo especial, né? Descobrir uma mulher velha, conhecida, que soubesse cortar uma bombacha. Hoje em dia, só em Uruguaiana tem 2 fábricas que exportam bombacha para todo o Brasil, né? E para fora dele. E a erva mate também. A erva mate era uma indústria sem maior significância, hoje em dia, da mais importante do Rio Grande do Sul, né? Aí então volta a se fabricar no alpargata aqui, e aí tem todo aquele negócio de cuia, de bomba, de apetrecho para guardar, coisa de mate, camiseta com inscrições ligadas a isso, né? Discos, livros, um jornal, e aí mais de um jornal, porque já tinha começado a surgir revistas também. Pilcha, bombacha, bota, alpargata, guaiaca, boina, tudo que diz respeito ao regional hoje está super valorizado. Aí se deve a esse movimento. Agora, o que eu tenho certeza é que o trabalho, o serviço que ela prestou à nossa cultura, né, a cultura regional do Rio Grande do Sul, a nossa autoestima, até o nosso conhecimento dos nossos costumes mesmo, isso ninguém vai borrar, né? Não se termina mais, isso aí já está feito, e se ela se terminar já tem serviço prestado suficiente, tanto é que já foi reconhecida pelo governo estadual como patrimônio cultural dos gaúchos, né? E o movimento nativista no Rio Grande do Sul hoje é inegável. Pode parar o estado musical,
nos livros vai estar o nascimento de um movimento. Como o renascentismo, como o modernismo, como qualquer outro. Na década de 90, o festival entra num período de decadência que dura até os dias de hoje. Vamos ver o que pensam nossos entrevistados a respeito do presente e do futuro do festival. Justamente o que aconteceu em 96 foi que a Califórnia estava perdendo um pouco de identidade. E numa reunião do Conselho Consultivo, que eu era participante, eu manifestei essa inquietação quanto à Califórnia retornar aos seus trilhos. E me ofereceram a oportunidade de eu presidir a Califórnia de novo para tentar botar nos moldes que eu pretendia. Nessa ocasião eu precisava na época, precisava de 300 mil reais para realizar a Califórnia. E, nós, como eu te disse, a gente não podia contar com o dinheiro da bilheteria. E estava faltando dinheiro. Não ia fechar o meu projeto. Então eu abri mão, fizemos um acerto com o CTG para não apresentar a Califórnia naquele ano. Só que aí depois dessa combinação nossa, a patronagem do CTG chamou as pessoas que estavam em roda lá e resolveram fazer de qualquer jeito. O que aconteceu? Fizeram a Califórnia, fizeram menor a Califórnia, menor do que era realizada antes, e foram comprometidas as finanças do CTG, e daí para cá, da 26ª Califórnia, nunca mais ela foi a mesma. Ela andou tendo tropeços, invariavelmente por questões financeiras. A Califórnia sempre teve dificuldades financeiras e faltavam recursos. Às vezes os recursos prometidos não chegavam a tempo, por isso mesmo as despesas feitas não podiam ser cobertas, e daí as dificuldades que acabaram perturbando, em síntese e em última análise, a realização do festival nos últimos anos. A Califórnia hoje está num período de letargia ou de morte fisiológica, assim, ela praticamente está parada, né? Mau gerenciamento. Mau gerenciamento. Apenas isso. E quando eu te digo gerenciamento, eu estou me referindo mais ao lado comercial e à dificuldade. Eu, quando presidente da Califórnia, fui um mau gerente. Porque eu fui um mau gerente. Entende? Eu não sou gerente. Porque eu quero deixar claro o seguinte, ó, eu não estou acusando ninguém, e se estou acusando, eu estou me incluindo como lá. Porque houve uma certa facilidade até determinado ponto. 20 e tantos festivais foram levados meio, não te digo na brincadeira, mas com mais facilidade. E a partir, quando foram se aproximando da 30ª edição, as coisas complicaram bastante. A última edição do festival ocorreu em 2009 e de lá para cá o quadro é desanimador. Ao meu lado, o terreno onde as tropas de Dom Pedro II permaneceram acampadas durante a Guerra do Paraguai. Aqui foi assinado o tratado em que Brasil e Grã-Bretanha reatavam os laços de amizade. Nós não estamos autorizados a filmar este terreno porque ele não pertence mais ao CTG Sinuelo do Pago, um patrimônio histórico que foi desapropriado justamente em função de dívidas da Califórnia. Isso nos dá uma ideia do quão difícil se tornou realizar o festival nos dias de hoje. A forma de custeio do festival tinha mudado totalmente. Antes, nós contávamos com a bilheteria, praticamente a bilheteria, algum patrocínio de cerveja, venda dos lotes na cidade de Elona para fazer o custeio da Califórnia. Quando eu voltei, tinha mudado completamente isso, né? Havia necessidade de conseguir patrocínios pesados, assim. O público tinha mudado, assim, o comportamento já não era mais, a afluência já não era tão grande, né? Naquele primeiro triênio, vamos dizer, da década de 80, tu trazia grandes shows e tu juntava 15 mil pessoas. Se tu fizesse isso 10 anos depois, era muito arriscado. Tu juntar pouca... não tinha. O movimento tinha sofrido uma inflexão, a onda, digamos assim, já tinha caído bastante, né? Foram dois movimentos em sentidos contrários, né? A Califórnia decaindo e o público decaindo. Então, quando tu viu a Califórnia estava assim, se esfumaçando e não tinha mais o público, entendeu? Que apoiava ela, sabe? Eu acho que foram duas coisas que aconteceram de uma maneira mais ou menos simultânea. Quando a Califórnia começou a não ser boa, começou a ter muita repetição, a cidade de Elona esvaziou, sabe? Os grandes músicos deixaram de participar, os shows, por causa da grana,
já não eram tão grandes e tão vigorosos como antes. Eu acho que as rádios também davam mais bola para essa coisa, esse compromisso cultural existia, não era essa prostituição, né, cara, do jabá de hoje, entendeu? Havia um compromisso cultural, uma coisa... Tocar o que é nosso, né? Então isso devia ser lei, né, cara? A Califórnia da canção nativa ainda era uma marca muito importante, só que estava totalmente desvalorizada. E uma marca é como um músculo que precisa ser tonificado, precisa ser exercitado, senão ele perde força, perde o seu espaço. Por inoperância do Cinema do Pago? Inoperância, porque é a velha história. Tu é o dono da instância. Eu chego lá, não te dou satisfação, o que tu faz? Tu me corre, não me deixa entrar. Agora se tu me deixa, eu vou tomar conta. É muito simples a coisa. Em tudo, eu acho. Se tu não ocupa um lugar, alguém vai ocupar. Tu deixa vai, o caso da música sertaneja. Uma vez me perguntaram, lá em Caxias, eu estava na televisão, o que eu achava da música sertaneja? Eu digo, gosto muito. Gosto mesmo, umas coisas boas. Agora, mas eu não tenho medo de nada, desde que eu ocupe o meu lugar. Agora, se eu não ocupar aqui, com a Califórnia, eles vêm. Isso é lógico. Eu acho que o pessoal não se mobiliza, entendeu? O pessoal espera, vai ter Califórnia, tá. Duvido. Então é uma cultura da secação, né? Então é isso, não tem muito que florear, né? Tem os que fazem e os que acham. E a maioria acha alguma coisa, entende? Todo mundo tem o seu festival ideal na cabeça, mas na hora de ir comprar o terreno, ir carnear a ovelha lá, né, o pessoal tira o pé. E a briga política no município, brigas internas, entendeu? Eu acho que são as brigas internas da Califórnia foram desastrosas para a Califórnia, eu acho, entendeu? Essas brigas de facções políticas da cidade, do município de Uruguaiana, né? Acho que foram desastrosas. Uma das grandes alavancas da Califórnia foi ela, mesmo atravessando 20 anos de ditadura, se conservar livre de influências políticas e econômicas. Nunca se sucumbiu a pressões econômicas. Por exemplo, uma vez o gerente, um diretor de um grande banco, assim, quanto custa a Califórnia? Nós fomos conversar com ele, uma comissão foi conversar com ele sobre dinheiro. Ele custa tanto, eu pago tudo isso, mas eu vou mandar na Califórnia. Não, para um pouquinho assim, nós não estamos vendendo a Califórnia, nós queremos, isso quer patrocinar. Então, nessas ocasiões não havia. Tu nunca viu um gerente de banco entregando a calhão de ouro em cima do palco. Nunca viu até agora. Eu acho que o dinheiro, ele deve ser levado em conta, sim, é inegável. Mas se tu tens um produto valorizado o suficiente, tu não precisa pedir, tu tem que oferecer o produto. Não podemos entregar para os homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. Não podemos entregar para os homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é a marca do campeiro. Não podemos entregar para os homens, mas de jeito nenhum. Bom, no início, quando ela começou a existir, não tinha lei de incentivo. Então ela se realizava e era enorme, era grande, entendeu? E era quase autossustentável, mas sempre tinha patrocínio da Ipiranga, da Planalto e tal, né? Eu sempre fui contra o apoio do governo, viu? Porque eu vi os presidentes anteriores sofrerem muito com esse apoio que eles diziam que iam dar e não davam. Então o que acontecia? Ficavam esperando esse apoio financeiro até a última hora de iniciar a Califórnia. Então eu vi essa dificuldade. A Califórnia nunca necessitou necessariamente dos recursos da prefeitura. Ela sempre procurou se realizar por si própria. A prefeitura ajudava na implantação dos recursos, dos meios, inclusive lá na Associação Rural, na parte materializada do festival,
ligação de água, instalação de banheiro, ligação de luz, né? Construção do palco. Nessas situações, nesses aspectos, a prefeitura sempre deu mão forte, mas a prefeitura nunca, a rigor, desembolsou dinheiro para custear a Califórnia. Não acho que um produto que tenha, no caso, 40 anos ou antes, tenha que depender de leis de incentivo para ser realizado. Isso é insegurança, isso aí não tem. Eu acho que se eu tenho um produto, eu vou oferecer, eu não vou pedir. Então eu tenho que trabalhar para valorizar esse produto. É o que eu penso. E como é difícil as pessoas compreenderem isso. Por quê? Porque botam o dinheiro e o comércio em primeiro lugar. E esquecem a filosofia, no meu entendimento. Agora, de ter gerenciamento, administração, que isso certamente nós vamos providenciar nesse sentido. A Califórnia, principalmente fora da Uruguaiana, ela ainda é a grande Califórnia, a mãe dos festivais, um festival de muita importância. O que a gente não percebe muito é no uruguaianense esse amor, essa coisa, essa consideração que há do trevo para diante, entende? O fato é que vocês não podem perder de vista uma coisa: quando se trata com pessoas de bem, de pessoas que não põem o seu interesse pessoal acima da instituição, as coisas se ajeitam, não há dúvida. E outra coisa, temos que ser atrevidos nas coisas e não repisar caminhos, que foi o que a Califórnia sempre fez. A Califórnia nunca copiou ninguém. Podia ter influência, especialmente no Festival de Cosquín, mas ela sempre teve luz própria e vai continuar tendo luz própria, e é um artigo feminino e singular, não há dúvida. Tem grandes compositores do Rio Grande do Sul, maravilhosos compositores, maravilhosos músicos, intérpretes. Tem todos os prêmios, mas eu posso apostar que cada um quer ter guardadinho lá a Calendra de Ouro. A Calendra é a primeira. Califórnia tem uma história. Califórnia é a mãe e é o pai de todos os festivais, apesar das dificuldades que enfrenta, que isso é outro problema. Mas ela continua sendo o glamour, ela continua sendo a magia, né, para se colocar a mão na Calendra. Nem pela premiação, o Musicanto dava um carro para o primeiro lugar, a Califórnia dava R$2.000, mas o pessoal guardava para cá, porque a repercussão de tu ganhar uma Califórnia era assim como tu ganhar um Grenal. Às vezes era melhor ganhar um Grenal do que ganhar o Campeonato Brasileiro, entendeu? Melhor era ali, ó. Agora, eu acho que a Califórnia tem que ser repaginada. Se vier uma nova Califórnia, se for ressuscitada a Califórnia, ela tem que vir com um novo formato. Eu te diria que talvez não competitiva, ou pelo menos não dando ênfase na parte competitiva, mas mostrando mais do que estabelecendo concurso, né? Eu acho que a saída seria fazer isso A mobilização que tem o Carnaval de Uruguaiana poderia ter um festival. Na mesma época da Califórnia, de repente. Ser Califórnia mesmo o nome, por que não, né? Mas ser um festival sem competição, ser um festival de mostra de músicos, levar grandes músicos e ter também atividades paralelas, sabe? Que aí movimenta a economia do município, né? Restaurantes, hotéis, e, enfim, comércio. E no meu entendimento, a Califórnia agora deveria, ou este movimento deverá participar diretamente do social. Isso é uma definição, um conceito filosófico que eu acho que vai ser discutido, digamos assim, com uma retomada do CTG Senhor do Paco, isso poderá vir. Eu tinha a ideia de que ela podia se acabar e pronto, né? Mas só que por essas andanças pelo Rio Grande afora aí, aonde eu vou as pessoas me cobram, né? Vocês têm que dar um jeito, a Califórnia não pode acabar, é a nossa referência principal, não pode. E aí eu fico com dois corações. Hoje, na minha maneira de ver, o movimento nativista está consagrado. Em outras palavras, se os festivais terminassem hoje, a Califórnia já teria cumprido o seu papel. Por favor, estou exagerando porque não é o meu desejo. Não tem mais novidade. O que tinha para acontecer nesse ciclo já aconteceu. Nós não vamos ter facilmente outro César Passarinho, nem outro Marco Aurélio Vasconcelos, nem outro Leopoldo Cassier.
sabe? Não vamos ter tantos Elton Saldanha por aí, não. Não é fácil, na mesma linha, haver essa renovação. Por isso, sim, eu acredito no novo ciclo, que já está por estourar agora. Não sei de onde que está vindo, nem como ele será. Cumpriu? Nós podíamos fazer uma festinha de despedida, não, né? Pra gente poder fazer um som, chorar um pouco, se abraçar, né? Acabar assim, sim, sem a gente saber como, é triste. Mas sem dúvida nenhuma, cumpriu. A Califórnia foi um marco e vai ser estudada e falada por muitos anos, né? Podemos intentar seguir mais 10 anos, 15 anos, vai existir, sempre vai ter uma terra, um município que quer fazer um festival, quer ter o seu evento. A Califórnia, a Uruguaiana pode ser um pouco mais teimosa, vamos reeditar, arrumamos dinheiro aqui, arrumamos ali, e vamos fazer. Só que o ciclo deu para a bola. E se o ciclo terminou, é a natureza está trabalhando. Mas eu sinto uma dor, o Rio Grande do Sul chora pela Califórnia. Porque todo mundo, assim, o pessoal guardava antes do seu melhor trabalho, os compositores faziam um monte de trabalho e guardavam o melhor para cá. A gente contava que a Califórnia crescesse sempre e se tornasse, sobre todos os títulos, o festival dos festivais, né, em toda a história do Rio Grande do Sul e, quem sabe, até além dos nossos limites. Mas ela teve momentos maravilhosos, preciosos mesmo. Não existe outro evento, não existe outro fato mais importante do que a Califórnia no Rio Grande do Sul. A vida do Rio Grande do Sul mudou completamente em função da existência da Califórnia. Hoje o Rio Grande tem essa fisionomia que tem por causa dela. Não sei se é tão importante a Califórnia voltar ou ela ficar como uma lembrança eterna de que existiu um dia. A gente sempre quer que as coisas permaneçam, né? Mas a vida é assim. O que eu estou também tentando dizer, especialmente para a gurizada? Não emmalem o violão e não deixem de escrever. Nada de se esconder que não pode fazer. Estou dizendo o meu exemplo porque eu desembalei o violão para fazer o Abchornado, para dar todo esse segmento que culminou com esse movimento nativista. Tenho registrado aqui comigo nesse violão muitos autógrafos de principais artistas que aqui vieram em Califórnia. Isso é uma peça inédita, não existe outra igual. Thaís Sivuca, Atahualpa Pochupanqui, Aran Ramírez, Alfredo Citarrosa, grandes artistas com seus autógrafos nesse violão. É uma peça rara, é uma parte da Califórnia. Isso aqui é uma parte da Califórnia, está comigo. Poderia estar um dia num Memorial Califórnia, onde as pessoas guardem para todo sempre o que foi Califórnia, o que representou e o que ela fez para a nossa cultura gaúcha no Rio Grande do Sul. Como vocês puderam ver, as possíveis explicações para o declínio do festival são tão variadas quanto as ideias para colocá-lo novamente nos eixos. Nós aqui não pretendemos encerrar a questão e nem esgotar o assunto. Certamente haverão desdobramentos para essa história que ainda está longe do fim. Por enquanto, esperamos ter feito a nossa parte para fomentar o debate e preservar a memória da nossa Califórnia. Muitas graças é minha palavra pra quem me escuta o que falo. Se canto as coisas do campo é porque tô de a cavalo. Se abro as voltas de um laço, a armada é de tiro certo. Se um dos
dedos, meu botão piado, pode deixar que eu aperto. Sou campo largo nos olhos, sol clareando num sorriso, alma de sanga no peito e enchente quando preciso. Vai quase tudo que sei, no sentimento que trago, me agrada ser desta terra, cantar as coisas do pago. Muchas gracias.